Bom dia, paz a todos. Desde já, Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estou passando aqui a deixar uma mensagem, deixa a tua vida, que você venha se renovar na palavra de Deus através do Espírito Santo. Amém. E vai dizer em Mateus 14, versículo 24, diz assim: enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Amém. Irmãos, essa passagem ela é uma passagem bem conhecida, que fala quando Jesus andou sobre o mar, andou sobre as águas. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Nós vemos nos fortalecer em Cristo Jesus, que muitas das vezes você vê na palavra de Deus que muitas das vezes Jesus ele deixa acontecer algumas coisas na nossa vida. Nós passávamos algumas tribulações, vamos dizer assim, né? Tribulações, em algum momento difícil, nós devemos cada dia mais crer no poder e na autoridade daquele que nós servimos. Você vê que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos, né? Ele dá uma ordem e dá a direção para que eles venham subir no mar e atravessar para o outro lado. Enquanto eles estavam atravessando, para Deus fala que veio sobre eles um vento forte, e esse vento se levantava algumas ondas grandes sobre eles. E eles estavam lutando contra o vento e contra o mar. Porque fala aqui que estavam distante da terra firme. A terra firme, muitas das vezes, irmão, na nossa vida, ela representa como um porto seguro, né? Como algo que nós estamos seguros, né? E eles estavam em mar aberto, e um vento e as ondas estavam sobre eles. Naquele momento eu creio que eles estavam com o pensamento na terra firme, né? O pensamento está distante da terra, mas a palavra de Deus ela vem nos ensinar que o nosso pensamento tem que estar em Cristo Jesus, naquele que fez os céus e a terra. Então, toda vez que nós estivermos passando momentos difíceis na nossa vida, nós temos que nos apegar em Deus, porque Ele que nos livra de todo mal, de toda tribulação. Você vê que eles estavam lutando contra o vento forte, contra as ondas, né? Estavam remando, no caso, né? Remando, desesperado, apavorado, sem saber o que fazer, sem saber o que eles estavam em um momento que eles só pensavam na morte. Mas tem um momento da nossa vida, irmão, que o vento forte, as ondas, ela não pode nos tirar aquilo que está na nossa vida, que é Cristo Jesus. Ela não pode prevalecer. Nós não podemos pensar nem na terra firme e nem na morte. Nós temos que levar o nosso pensamento em Deus, porque Ele é vida, porque Ele é que nos livra de todo mal, de tudo que nós estamos passando. Não há vento, não há onda que seja maior do que Jesus. E você vê na palavra de Deus, essa palavra ela é muito edificante, uma palavra que ela mesmo toca no nosso coração, que Jesus estava mostrando para os seus discípulos a autoridade, ele já tinha mostrado, na verdade, já tinha mostrado a autoridade, estava mostrando o poder dele aqui andar sobre as águas. E a palavra ela vai narrando que Jesus, por 3 da manhã, né, da madrugada, que ele tinha mandado eles atravessar, e ele estava no monte orando, e Jesus ele vê as situações, né, a situação dos discípulos, ele vai até os discípulos. Mas quando ele chega até o discípulo, ele fica apavorado, porque eles olham e vê Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. E eles acham que é um fantasma, né? E Jesus diz para eles, não tenham medo, né? Tenha força, tenha fé que sou eu. Jesus está dizendo, sou eu Jesus, né? Então, muitas das vezes na nossa vida nós temos que
crer naquilo que Deus ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós não podemos olhar para o vento e nem para o mar, para as ondas, nem todas as tribulações que vêm sobre a nossa vida, mas Jesus está dizendo, olhe para mim, porque eu estou sobre vocês. E Jesus ele vem caminhando sobre o mar, porque ele viu a dificuldade do discípulo que estava exausto, remando. E Deus, eu quero profetizar nessa madrugada sobre a tua vida, que Jesus está vendo todas as tribulações que está passando. Jesus está vendo tudo aquilo que você está passando. Talvez você olhe assim e diz assim, Jesus, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força para... Perdão. Não tenho mais força para caminhar, não estou tendo mais ânimo para fazer nada. Mas Jesus está dizendo, hoje eu estou te visitando na tua casa. Eu estou te visitando porque eu estou vendo tudo que você está passando. Eu estou vendo o vento forte que está vindo sobre você. Eu estou vendo as ondas que têm se levantado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Mas Deus está falando, hoje eu vou caminhar sobre as águas e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Porque não é o vento nem as ondas que vai me parar. Porque Jesus está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E Jesus está te visitando nessa madrugada. Jesus está falando, hoje eu vou dar um basta nisso. Hoje eu vou mandar o vento calar e o mar quietar. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele tem autoridade e poder sobre isso. Então você vê que na palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos sempre nos apegar em Cristo. Nós não podemos estar olhando para a dificuldade, podemos estar olhando e dizer, nossa, se eu tivesse lá na terra firme, isso não está acontecendo comigo. Jesus está dizendo, olhe para mim, eleve os teus olhos para mim, porque sou eu que sou o teu socorro. E Jesus está nessa madrugada visitando a tua casa, o teu lar, em nome de Jesus, te dando livramento, trazendo cura, Deus está dizendo que Ele vai aquietar essa tempestade que você está passando, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos traz, nós entendemos que Pedro, por algum momento, ele nega Jesus, né? Ele desacredita, a fé dele não está em Cristo Jesus, porque ele diz, se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus fala para ele, vem. E Pedro, por algum momento, ele consegue caminhar, mas quando ele olha para o vento forte, as ondas altas, ele desacredita em Jesus, desacredita naquilo que Jesus está fazendo na vida dele, ele começa a afundar. Jesus traz para nós que mesmo no momento que nós estamos com a nossa fé, né, muitas vezes nós estamos com a nossa fé fraca, Jesus está segurando nossas mãos e nos levanta em nome de Jesus, porque Ele conhece, sabe, nosso coração e na nossa dificuldade. Algo interessante que Jesus traz na palavra dele é que você vê Pedro afundando e Jesus segurando suas mãos e trazendo novamente ele, né, para a superfície das águas. Né? Mas algo que eu quero colocar no teu coração através da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não narra, mas você vê que Jesus ele pega na mão de Pedro e eles voltam para o barco. Então entenda que Pedro ele volta caminhando novamente com Jesus, porque ele está segurando na mão de Jesus. Jesus está falando para você nessa noite, segura nas minhas mãos, porque tu vai caminhar sobre as águas, porque grandes coisas eu tenho para você. Grandes coisas Jesus tem para tua casa, para tua família. Então segura nas mãos de Jesus, não tira o foco que é Jesus na tua vida. Porque quando Jesus ele pega na mão de Pedro e volta para o barco, quando ele entra no barco, o vento passa e o mar se aquieta. Jesus está falando para você nessa madrugada que Ele está entrando na tua casa. Ele está entrando na tua família, está entrando no teu ministério nessa madrugada. Deus está aquietando, está acabando hoje essa dor, esse sofrimento. E você diz, nossa, essa tempestade, ela chegou na minha vida e ela não passa. Eu já não sei o que fazer. Deus está falando, segura nas minhas mãos. Porque hoje a tempestade, ela vai passar em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vou estar orando por você, que Deus nós já repreendemos todo o mal em nome de Jesus, porque o poder e a autoridade de Jesus está aqui
sobre nós, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor Deus, nós oramos, agradecemos, Senhor Deus, nessa madrugada, Senhor Deus, buscando a tua face, Pai. Tu és um Deus, Senhor Deus amado, que o Senhor tem visto nossas dores, Pai, nosso sofrimento, nosso cansaço, nossa fadiga, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz, Pai amado, que o Senhor foi ao encontro dos discípulos, Senhor Deus, porque o Senhor os ama e o Senhor nos ama também, Senhor Jesus amado. Senhor Deus, vai, Senhor Deus, hoje, Pai, agora, Pai, na casa dessa mulher, desse homem, dessa pessoa que está, Senhor Deus, contemplando, Senhor Deus amado, esse livramento, Pai. Senhor Deus, que o Senhor, Pai amado, o Senhor venha acalmar, Senhor Deus amado, esse vento, Pai. O Senhor venha em nome de Jesus, Pai, aquietar, Senhor Deus, esse mar na vida dessa pessoa, Pai. Senhor Deus, que ela venha ver, Senhor Deus amado, a bonança, Pai, sobre a sua casa. Que ela venha ver as tuas mãos, Senhor Deus amado. Porque, Senhor Deus, tu estás entrando no barco, Pai. Nessa noite, Senhor Deus. Entrando nessa casa, nessa noite, nessa família, Senhor Jesus. Porque, Senhor Deus, com uma só palavra, Pai. Uma só palavra, Senhor Deus amado. O vento, Pai, ele aquieta, Senhor Deus. O vento, ele cala, Senhor Deus amado. O mar aquieta, Senhor Deus, porque tu tens o poder e a autoridade, Pai. Pai, é o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo mal na vida dessa pessoa, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos tudo sempre. Amém, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua noite, seu domingo abençoado. E calma o teu coração, porque Deus está cuidando, está vendo toda a sua dificuldade. E hoje, Deus está entrando na tua casa, em nome de Jesus, amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus.